Graça e paz do Senhor Jesus, irmãos. Nós estamos vivendo dias difíceis, realmente. Dias que esse vírus tenta nos colocar medo, as notícias realmente nos colocam assustados se nós dermos ouvido a tudo isso. Claro que como filhos do Deus Todo-Poderoso, tentando obedecer a palavra de Deus, nós temos que obedecer a autoridades. Por isso, o salão de cultos da Igreja Batista Shalom estará fechado durante estes dias que foram propostos aqui pelo município. Foi decretado pelo município, hoje até o país inteiro está decretando isso. Então, queridos, esse vírus é de âmbito mundial e nós precisamos realmente tomar os devidos cuidados, mas o meu assunto aqui não é esse. Eu quero falar do cuidado, aquele cuidado primordial, aquele que faz toda a diferença. Nós temos consolos na palavra de Deus. O apóstolo Paulo diz que a palavra é para consolar, exortar e edificar. E nós queremos usar dessa tarde o consolo. A palavra consolo, ali no original, significa colocar-se ao lado, andar com a mesma pessoa que está em dificuldades. Nós estamos aqui como ministros do Evangelho para isso. Se alguém precisar de nós, para ir ao hospital, qualquer lugar, a gente está pronto para ir. Com vírus ou sem vírus, a gente vai. Porque maior é o que está em nós que aquele que no mundo está. Isso digo nós, não apenas ministros, mas todos os filhos de Deus. Amém. E nesta tarde graciosa, poderosa que Deus permitiu para nós, eu quero ler alguns versículos aqui para todo aquele que ouvir e crer no coração. 2 Coríntios capítulo 5, verso 17, o apóstolo Paulo fala que se alguém está em Cristo, nova criatura é. Veja bem, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Então, nesse âmbito da palavra de Deus, do que diz a boca de Deus, nós somos nova criatura, nós não vamos ser. Quem aceitou Jesus é nova criatura. Aceitou a Cristo Jesus como Senhor e Salvador de sua vida, já é nova criatura. Por isso é uma grande bênção ter essa questão. E o que eu ganho com isso, pastor Miguel? Veja bem, Romanos capítulo 8, nós vamos ler o capítulo da paternidade, eu chamo esse capítulo. A partir do verso 18, eu vou mais ler do que pregar. Aqui a partir do verso 18, o apóstolo Paulo, usado por Deus, diz: porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção para a liberdade dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação a um só tempo geme e suporta angústia até agora. E não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Porque na esperança fomos salvos. Ora, esperança que se vê não é esperança. Veja bem, na esperança fomos salvos. Ora, esperança que se vê não é esperança, pois o que alguém vê, como espera? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. Nota bem que nessa primeira parte da leitura, o apóstolo nos ensina que nós vivemos de esperança. O amanhã pode ser um novo dia e será um novo dia em nome de Jesus. Nós que temos ao Senhor Jesus no coração, temos esperança e fé nele, o amanhã é um novo dia para todo aquele que espera em Cristo. Aliás, eu diria que até o hoje, para nós é um novo dia. Cada momento, cada minuto, cada segundo das nossas vidas é um novo tempo em nossas vidas. E nós precisamos guardar isso no coração. Se eu sou nova criatura, essas coisas é para mim. Essas coisas aqui, Paulo fala, os sofrimentos do tempo presente. Essas coisinhas que nós estamos passando, coronas,
enfermidade, coronavírus, enfermidade, qualquer outra coisa, situação financeira difícil, e tudo indica que nos próximos meses aí a coisa vai arrochar, mas a nossa esperança deve e precisa sim estar em Deus, porque Ele é poderoso. Se Ele permitiu essas coisas, Ele é poderoso para nos capacitar, nos abençoar e nos ajudar. Tempos de deserto com certeza teremos, somos conscientes disso. Que não porque temos Jesus, os vírus não vai chegar em nós, tem a dengue que está por aí assolando vidas, e nós precisamos realmente nos levantar. Eu queria convocar cada um que me ouve nessa tarde a de fato dobrar os seus joelhos. Quarentena com Jesus, é muito melhor, igual o Atos pregou. O Ralph, um dos nossos filhos na fé, postou no grupo dele o seguinte: a Bíblia diz que Deus protege a nossa tenda, praga nenhuma chega na nossa tenda, então nós vamos ficar em casa, quietos, porque praga nenhuma chega na nossa tenda. O povo judeu, quando estava no deserto, na sua caminhada, Deus falou para eles que se passasse sangue na umbral da porta, quando o anjo da morte chegasse, os umbrais tivessem sido passado o sangue, o anjo não entrava. E foi isso que aconteceu, é fato histórico, é prova que Deus realmente guarda a gente. Então nós queremos deixar essas palavras aí para os irmãos, Romanos 8, 15 a 25, na base de 2 Coríntios 5, 17, eu ser nova criatura. Mas continuando o texto, o capítulo 8 de Romanos é muito rico. Olha que bênção nós temos. Paulo faz aqui uma pergunta fantástica. Essa pergunta precisa tomar conta da nossa vida. Essa pergunta realmente precisa fazer diferença na nossa vida. No versículo 31, ele fala assim: que diremos, pois, à vista dessas coisas? Eu vou parar aqui nessa interrogação. Que diremos, pois, à vista de coronavírus? O que nós vamos viver o que nós podemos fazer para outras pessoas se nós estamos enfrentando problemas difíceis? Talvez uma pessoa que está fora da sua família, um tratamento de câncer, talvez uma pessoa que já está em isolamento. Todas as pessoas, os olhos do Senhor estão sobre cada um cujo coração é totalmente dele, a Bíblia diz. Então Paulo faz essa pergunta: que diremos, pois, à vista dessas coisas, essas coisas que agora assombram a humanidade? Aí Paulo continua no seu texto, no seu consolo aqui no texto, verso 26, também o Espírito semelhantemente nos assiste. Olha que coisa linda, queridos. O Espírito, também o Espírito, vírgula, semelhantemente, ponto e vírgula, nos assiste em nossa fraqueza, ponto e vírgula. Porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira, vírgula, com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede por nós. Ou seja, a gente lê a Bíblia e pula. Nota bem, é segundo a vontade de Deus que Ele, o Espírito, intercede por nós. Então, se você não está conseguindo orar nesse momento, se você não está conseguindo ler Bíblia, se você não está conseguindo ter esperança de jeito nenhum, ainda tem esperança para você. O Espírito intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. Coisa linda, coisa que a gente não entende, né? Essa palavra que significa isso. Coisa que só anjo pode entender, com palavras inexprimíveis, né? E o Espírito intercede pelos santos. Que coisa linda, meus irmãos. Então é preciso ser santo, confessar Jesus todos os momentos, mas primeiramente como Senhor e Salvador de nossas vidas. Olha outra pergunta, verso 28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que Deus amou, ou que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Aliás, aqui não é pergunta, é afirmação. Porque aos que de antemão conheceu, também os predestinou, para serem conformes à imagem de seu Filho. Então tem um alvo para nós. Se você é predestinação ou não, tem um alvo para cada um de nós. Sermos igual à semelhança do seu Filho. Ou resplandecer neste mundo a imagem de Jesus, com nossas atitudes,
com o nosso pensar, falar e agir, a fim de que ele seja o primeiro entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a estes também chamou. E aos que chamou, a estes também justificou. E aos que justificou, a estes também glorificou. Olha que coisa linda, amados. Tem de que nós ficarmos apavorados com esse vírus? Ou com qualquer outra coisa? Não tem. Porque aí Paulo, vou repetir aqui a pergunta: que diremos, pois, à vista dessas coisas? Paulo está esperando a resposta até hoje, ninguém levantou. Tem ninguém que se levantou contra essa questão. Por quê? Porque se Deus é por nós, completando o verso, ele faz a pergunta de novo. Se Deus é por nós, vírgula, quem será contra nós? Até hoje, 2000 anos de história, nunca apareceu um falar, eu sou contra. Ninguém será contra nós, a Bíblia diz. Então nós não podemos estar no salão, mas a Bíblia diz que onde 2 ou 3 estiverem reunidos no seu nome, ele estará no meio de nós. E se nós não pudermos estar onde 2 ou 3 estiverem reunidos, você tem o Espírito Santo, eu tenho o Espírito Santo. Então onde nós estivermos, deixa Deus fazer a obra em nossas vidas. Fale com Ele, converse com Ele. Por quê? Olha o verso 32. Aquele que não poupou o seu próprio filho, vírgula, antes, vírgula, por todos nós o entregou. Novamente uma vírgula. Ele não poupou o único filho, antes por todos nós o entregou. Olha que coisa linda, queridos. Olha que coisa fantástica. Aí ele vem, porventura, novamente uma vírgula, não nos dará com ele graciosamente todas as coisas? Pergunta. Será que não, queridos? O investimento, olhe para mim, olhe para Jesus. Você vai olhar para o vídeo aí, mas olhe para Jesus. Se ele deu para você o que de mais precioso existia, porque não tinha nenhum ser humano, nem Moisés, nem Abraão, ninguém poderia pagar o preço. O verbo precisou de virar carne, virar gente, vir a esse mundo e morrer na cruz. O Deus homem deu o último suspiro, morreu, foi sepultado, mas ao terceiro dia a pedra foi removida e o sepulcro ficou vazio. Esse sepulcro ficou vazio porque nós somos mais que vencedores por meio de Cristo Jesus. É por essa causa que nós somos mais que vencedores. Então aí Paulo continua, ele fez essa pergunta e continua. Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? Vírgula, pergunta, né? Interrogação. Quem? O coronavírus? A fadiga da economia que realmente vai ser prejudicada? Eu não vivo por vista, mas vivo por fé. Eu tenho esperança que o meu Deus está no controle de todas as coisas. Eu tenho esperança que meu Deus fará todas as coisas. Não vamos aqui dar nenhuma conta de igreja para você botar dízimo. Nossa igreja não tem nenhuma aplicação dessa. Se alguém pôr, puxa a orelha dele. Porque o nosso sustento não vem de homens. Tudo aquilo que nós temos é bênção de Deus. Sou contra pastores que colocam, o problema deles. O que eu penso é que nós precisamos confiar mais naquilo que temos. E aquilo que temos é dono do ouro e da prata. Amém? É dono de todas as coisas. É dono de coisas lindas. Então quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? Ninguém. Por quê? Porque é Deus quem os justifica. Quem justifica eu e você, se nós estamos em Cristo, é Deus. E aí Paulo fala no Romanos capítulo 5, justificados pois pela fé temos paz com Deus. Amém? Amém. Romanos 5:1, justificados pois pela fé temos paz com Deus. Veja bem, é uma afirmação de Paulo. Se eu sou justificado pela fé, tenho paz com Deus. Tenho o shalom de Deus na minha vida. Versículo 34. Quem os condenará? Outra pergunta. É Cristo Jesus quem morreu? Ou antes, vírgula, quem ressuscitou, vírgula, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Gente, dá para sair descabelando pela rua de medo?
Dá para você sair louco por aí de medo porque alguma coisa assusta a gente? Não. Ele investiu tudo, como eu já disse. Ele fez tudo, botou ele ainda para orar por mim e por você. Que coisa. Pega o capítulo 17 de João, onde ele faz a oração sacerdotal. Ele ora por aqueles que estão lá com ele e fala, e ora também por aqueles em todo mundo que vier a crer através da minha palavra. A gente está aí. A gente está incluído nessa oração. Verso 35. Quem nos separará do amor de Deus? Outra pergunta, né? Outra exclamação. Quem? Quem nos separará do amor de Deus? Apareceu alguém até hoje do amor de Cristo? Apareceu alguém para separar a gente do amor de Cristo? Aparece para quem não tem compromisso com Cristo. Porque veja aí. Será tribulação, vírgula, angústia, vírgula, ou perseguição, vírgula, ou fome, vírgula, ou nudez, vírgula, ou perigo, vírgula, ou espada. Paulo encerra esse verso com a palavra, né? com a pergunta. Verso 36. Como está escrito, ele pega uma carona no Antigo Testamento. Por amor de ti, vírgula, somos entregues à morte o dia todo. Outra vírgula, fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Mas, olha o verso 37, que coisa linda. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores. Glória a Deus. Vou repetir. Em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores. Amém. Amém, queridos? Amém. Mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Não é por nós, não. É por meio de Jesus. Então eu tenho ele para orar. Ele morreu por mim. Eu recebi o presente que ele deu, então eu tenho ele para orar por mim. Eu tenho ele para me santificar. E eu tenho ele como prova de que é por ele que eu sou guardado. Porque foi ele quem me amou. Foi decisão dele. Que coisa linda, meus irmãos. Então nós temos uma vitória fantástica. Verso 38. Porque eu estou, olha que coisa linda, bem certo. Paulo falou assim, eu estou 30% certo. Ele não falou isso. Eu estou bem certo. Nota bem. Eu estou bem certo. Isso é lindo demais, gente. A gente precisa ler esses versos e acreditar no que está escrito. Porque ele diz assim, de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Isso foi o que Jesus deu para nós, queridos. A cruz nos possibilitou isso. A cruz do meio, onde estava 2 ladrões de cada lado e o Filho de Deus no meio, nos proporcionou essas bênçãos de Romanos capítulo 8 e muitas outras que, é claro, não dá para a gente postar aqui um vídeo. Mas você pode ler o capítulo 8 inteiro de Romanos com tempo e Colossenses, capítulo 2, versículo 1. A Bíblia diz que eu estou assentado com Cristo nas regiões celestiais. Essa é a nossa posição. A gente está assentado com ele onde ele está, porque ele carrega a gente nos ombros dele, nos braços dele. Porque ele morreu por nós, ele valoriza aqueles que o receberam como Senhor e Salvador de suas vidas. A gente quer orar por você onde você estiver. Dobre tua cabeça. Dobre tua cabeça e dobre teu coração. Confesse Jesus como Senhor e Salvador de sua vida, porque eu fiz isso há 40 anos atrás. Nunca mais eu fui o mesmo. Nunca mais minha vida foi o mesmo, nunca mais minha família foi o mesmo. Apesar de eu ser o que sou, ainda fraco, Deus continua sendo o poderoso para confirmar o que Ele prometeu para nós. Ele tem feito isso. Então, nesse dia de domingo, a igreja, salão de cultos da Igreja Batista Shalom está fechado, mas a sua casa com os seus não. Reúne lá e glorifica esse Deus. Sem ajuntamento, é claro, conforme as autoridades pediram, porque a pandemia tem pegado gente grande, gente que está cercada de bons médicos, mas nós estamos protegidos pelo médico dos médicos, que é Jesus. Amém?
Que Deus te abençoe muito. Vamos orar nesse momento. Deus Pai Celestial, em nome de Jesus, nós queremos dobrar nossos joelhos diante do Senhor. Tomamos aqui o nome de Jesus, de quem dobra o nome. Toda pessoa que está no céu, na terra e debaixo da terra. A gente dobra realmente diante desse nome para pedir ao Senhor socorro para essa humanidade, Pai. Socorro para essa criatura sua, para esses que são filhos teus no meio da criatura. Que tu protejas cada um de nós, Pai. A gente faz isso por todas as nações, em nome de Jesus, Pai.